Olá, minhas deusas, sejam bem-vindas à nossa primeira aula da Jornada da Produtividade Feminina. A nossa primeira aula vai ser sobre inteligência emocional. E o que vai ser essa jornada? Só explicando rapidinho, vai ser a primeira aula de inteligência emocional, a segunda aula sobre procrastinação e a terceira aula sobre rotinas. E por que eu montei a jornada desse jeito? Porque eu não quero que você tenha produtividade, eu quero que você seja produtiva. E a produtividade começa na nossa cabeça, começa no nosso dia a dia, nos nossos comportamentos, nas nossas decisões. Então, essas 3 aulas são a base, são o suprassumo assim, da produtividade e que vai muito além de meras ferramentas como uma agenda, né? Que a aula da agenda já está até disponibilizada para vocês, que foi o esquenta da produtividade. Então aqui a gente vai focar na parte realmente que interessa, em mudar os nossos comportamentos no nosso dia a dia. E falando em inteligência emocional, que é a nossa primeira aula, eu quero que vocês peguem papel e caneta e anotem tudo, porque essas aulas não vão ficar disponibilizadas para sempre, né? E para a gente aprender algum conteúdo, a gente precisa estar sempre revisando, porque daqui a um mês você vai falar, será que eu tô realmente fazendo aquilo que a Jéssica me ensinou? Você vai lá na sua anotação, vai olhar e vai falar, não, isso eu não tô fazendo igual ela falou, eu tenho que melhorar isso, tenho que melhorar aquilo. E eu não quero que você anote apenas essa aula, mas as 3 aulas também, e anote qualquer dúvida que vai surgindo no meio do caminho, porque eu vou abrir os grupos para vocês tirarem dúvidas, né? Vocês podem tirar dúvidas também pelo Instagram, e isso é muito importante e faz parte do aprendizado, não só aqui, né? Em qualquer lugar, sempre anotem tudo. E você pode estar me perguntando o que tem a ver inteligência emocional com produtividade, né, Jéssica? E tem uma frase que eu gosto muito, que é essa aqui, ó. Inteligência emocional é o equilíbrio entre a razão e a emoção. Poxa, como assim, né, Jéssica? Que é isso? Olha só, todos vocês devem conhecer QI, né? Que é o coeficiente intelectual. Quando a gente faz aqueles testezinhos de internet, fulano tem QI de 110, 140, 160, aquilo lá mede uma inteligência que até algum tempo atrás todo mundo achou que era a única inteligência que existia. Mas a gente começou a ver com alguns estudos que várias pessoas tinham sucesso, tinham muito sucesso, né, profissional, mas não tinham QI super alto, não tinha QI de 140, 160. Então hoje tem um estudo que aponta que 20%, né, quando você pega o sucesso, 20% dele é feito pelo teu QI e os outros 80% tem o QE, que é o coeficiente, né, emocional, e outras coisas também, como temperamento, como sorte. Então, existia uma outra força muito além do QI, que é esse QE. Eu não vou falar que o QI, ele não é tão importante. Em algumas áreas o QI não é tão importante não. Ele é importante, mas que ele não vai ser mais importante do que o QE. Por quê? Por exemplo, quem é da área acadêmica, o QI vai contar muito. Não, o que vai precisar? Vai, sempre o que vai precisar, e não só no profissional, mas na vida nossa em geral. Mas, por exemplo, uma área acadêmica, o QI, ele vai ser mais importante do que o QE, né? E tem um estudo no Brasil que ele fala o seguinte, olha, para vocês ficarem chocadas. Quando você entra numa empresa, alguém pergunta se você tem, qual é o seu coeficiente emocional? Você tem um coeficiente de inteligência emocional de que número, né? Ninguém olha isso. Todo mundo vai querer saber o teu currículo. Que curso você fez, onde você estudou, quem foram os seus professores, sempre pensa nessa parte de currículo muito técnico. E nesse estudo foi descoberto que 87% das pessoas que são demitidas, elas não são demitidas por causa do técnico. Porque você não tem aquela faculdade, não tem aquela pós, você não sabe Excel também, tão bem, né? Elas são demitidas porque elas não têm inteligência emocional. Olha que coisa louca. Você é contratada pelo teu currículo, pelo teu técnico, mas é demitida pelo teu comportamento, porque isso tem a ver com comportamento. A inteligência emocional tem tudo a ver com o nosso comportamento. Tem um jeito de explicar assim, a inteligência emocional que eu amo e eu acho que faz muito sentido. Eu sempre lembro disso. Inteligência emocional é assim. Quanto tempo você demora para explodir? Então tá acontecendo uma situação. Quanto mais você demorar para explodir, maior a sua inteligência emocional.
Depois que você explode, aí chegou que você explodiu. Quão fundo você vai naquilo, sabe? Quando você faz uma tempestade em copo d'água. Então, a tempestade em copo d'água é quão mais fundo você acaba indo nessa explosão. Quanto mais raso você for, maior a sua inteligência emocional. Quanto mais fundo você for naquilo, menor a sua inteligência emocional. E depois que você estourou e foi no fundo, quão rápido você demora para subir, para sair daquilo? Você demora dias? Você demora 1 hora? É 10 minutos, explodiu, desceu e subiu? Então, quanto tempo você demora para explodir, quão fundo você vai e quão rápido você volta daquilo. Então, se você quer medir hoje a sua inteligência emocional e comparar com ela daqui a 1 mês, comece a prestar atenção em algumas situações. Qualquer pessoa te tira do sério, qualquer situação, qualquer emoção você deixa vir tomar conta de você e você fica vivendo horas e horas, dias e dias com aquilo, te remoendo, te fazendo sofrer. Eu meço muito isso. Eu vejo em algumas situações o quão antigamente eu explodia rápido, às vezes a coisa nem aconteceu, eu já tinha explodido, já estava estressada. E hoje, quanto eu seguro isso, quanto a coisa tem que ficar muito ruim para eu realmente, entre aspas, perder a cabeça. E quando acontece, eu já resolvo e bola pra frente. Eu não fico levando aquilo dias e dias e semanas da minha vida e deixando aquilo tomar conta até de outras coisas. E olha quanto isso tem a ver com produtividade. Se você é uma pessoa que não tem inteligência emocional, não adianta você ter uma agenda linda montada se na primeira tarefa acontecer um problema, algo que você não estava prevendo, aquilo te tirou do sério e você não conseguiu, você não teve cabeça para conseguir seguir sua agenda. Entendem como a ferramenta é só um auxiliar, mas tudo começa na nossa cabeça? Então, ainda existe uma coisa chamada ordem emocional. Então, quando vem a emoção, ela vai para a nossa amígdala cerebral. O que é a amígdala cerebral? É onde a gente capta as emoções. E por que existe isso? Pensa lá nos primórdios, né? Essa ordem emocional, ela tem a ver com um rápido instinto de sobrevivência. Porque imagina, você tá lá na mata, aparece uma onça. Se você fosse pro racional, sem ser pro emocional, por que existe o emocional? O emocional, ele faz você tomar decisões super rápidas. Porque tem hora que é necessário você tomar decisões rápidas, como esse instinto de sobrevivência. Imagina você no meio da selva, chega o leão, você vai pensar, o que eu faço? Será que eu fujo? Eu corro? Não sei o quê? Então, a amígdala cerebral, ela vai tomar essa decisão para você. Foge ou ataca? Você vai ter que tomar uma decisão e tem que ser uma decisão rápida, porque em segundos você pode perder tua vida, né? O instinto de sobrevivência. Então, para isso que serve. A amígdala cerebral, ela toma essas decisões rápidas. Por isso que quando a gente toma decisões de emoção, é tudo para ontem, né? Você leva aquele susto e já tomou decisão. E aqui na frente da nossa testa, né, atrás da nossa testa, a gente tem a ordem racional. Primeiro a ordem emocional aqui na amígdala cerebral, que é uma ordem rápida. E na frente a gente tem, no pré-frontal, a gente tem no córtex pré-frontal, a gente tem a ordem racional. A ordem racional é a hora que a gente vai parar e pensar. Como é que eu vou agir? Por que está acontecendo isso? Por que fulano fez isso? Você vai tomar uma decisão racional. Mas igual eu te falei, em determinadas situações a ordem racional não adianta. E o que acontece quando você se deixa levar pelas emoções e não sai daquilo? Acontece o sequestro da amígdala, o sequestro da amígdala. A amígdala, para a ordem vir aqui para o pré-frontal, ela precisa se abrir, ela não abre. E demora um pouquinho para a amígdala abrir. Falam que é cerca de 6 segundos. E eu não sei se vocês fazem isso. Sabe quando você está com emoção à flor da pele, que você quer falar, quer sair cuspindo coisa na cara das pessoas? E alguém fala assim, conta até 10. Para você se acalmar e tomar uma decisão. E você pode ver, toda vez que a gente conta até 10, na maioria das vezes a gente não fala ou não faz ou não age daquele jeito que a gente queria fazer pautado na emoção. Por quê? Na hora que a gente vai contar até 10, a amígdala vai abrir e vai mandar informação pro córtex pré-frontal. Na hora que ele chega no córtex pré-frontal, que é a ordem racional, você fala, não, peraí, será que eu tô fazendo certo? Será que eu deveria dar essa resposta pro meu chefe? Será que isso vai me levar no lugar melhor? É a hora que você para pensar e ver que aquela decisão pautada na emoção, quando você estava lá, né, a amígdala ainda estava com aquela ordem emocional, não é a melhor decisão para aquele momento. Então, certo, a gente já falou aqui na metade, a gente já está aqui na metade da nossa aula. Comenta aqui embaixo do vídeo se você está gostando da aula, se você quer ser mais produtiva e se você quer realmente aprender a controlar
a sua inteligência emocional, aprender a lidar com ela. E eu quero vocês todas comprometidas com isso. Espero que vocês estejam anotando para depois, se tiver perguntas, me fazerem, tá bom? E quais as funções da inteligência emocional? Porque o que eu ganho tendo inteligência emocional? Sempre tem um ganho, né? E o que eu também perco se eu não tiver? Quais são as duas funções da inteligência emocional? A primeira, compreender as emoções. A gente tem que saber compreender nossas emoções. Quando acontece tal coisa, eu tô feliz? Eu tô triste? Eu tô alegre? Qual é a emoção que aquilo me traz? Primeiro a gente tem que entender essas emoções para depois a gente trabalhar. Então, existem situações que às vezes elas são rotineiras, principalmente, né, quando a gente fala de área profissional ou até relacionamento, às vezes tem aquele comportamento daquela pessoa que te traz aquela emoção e aquela emoção se desencadeia num comportamento seu que você não queria, né? Que essa emoção leva um sentimento que vai levar a esse comportamento. Então, compreender as emoções, não só as suas, mas compreender o que ocorre dentro de você e no seu relacionamento com as outras pessoas. Então, inteligência emocional não tem a ver só com a gente, tem a ver com a gente e com o social. É a gente aprender as nossas emoções e aprender a emoção do outro também que convive com a gente. 2. Sabendo como eles funcionam e como elas ocorrem em você, como você deve agir para viver melhor. Então, algumas situações não tem como você mudar, certo? Ou até a outra pessoa que está com você não quer largar ela, ou é sua mãe e seu pai também, você não vai largar. Você não vai sumir e falar, eu não consigo lidar com aquilo e tchau. Você tem que aprender que emoção que aquela situação gera naquela pessoa e o que eu posso fazer para viver melhor com isso, tanto com as minhas emoções quanto a dos outros. Certo? Aí você fala, mas a pessoa tá errada. Não é questão de estar errada. Cada um vive e sente do jeito que sente. Você hoje tá aqui comprometida querendo mudar. Mas a outra pessoa às vezes não tá. E tá tudo bem, cada pessoa tem o seu momento. E eu peço pra vocês, quem tá assistindo esse vídeo, compartilha ele. Você quer que outra pessoa mude, comece a pensar também, né? Querer melhorar, ser uma versão melhor? Compartilha esse vídeo com essa pessoa para ela assistir. Não é obrigar ela a fazer o que você está fazendo, mas compartilha. Às vezes ela assistindo, ela vai ter essa vontade de mudar também, de querer melhorar. Então, o máximo que você pode fazer é isso. Compartilha esse vídeo, os outros vídeos da jornada, para que a sua amiga, a sua mãe mude também, mas porque elas queiram. Elas vão assistir isso aqui e falar, nossa, eu acho que eu deveria melhorar o meu comportamento, eu acho que eu devia buscar uma versão melhor de mim. Eu vou começar a olhar para fulana também de outra maneira. Então, é o que eu falo, inteligência emocional não tem a ver só com a gente, tem a ver com a gente e com o convívio com as outras pessoas. E quando você não desenvolve inteligência emocional, o que acontece? O que está acontecendo hoje? Talvez você não tenha essa inteligência emocional desenvolvida e está querendo desenvolver. Começa a ver se você tem essas seguintes situações que eu vou falar aqui com você agora. Você acaba enfrentando os seguintes cenários: desequilíbrios e inconstâncias. Um dia você está muito feliz e no outro dia está super mal-humorada e nem entende, às vezes você nem entende isso. Então, inteligência emocional também tem a ver com você entender essas emoções. Será que eu tô com essa emoção aqui porque eu tô falando mulher? A gente é cíclica também, né? Então, eu sou cíclica. Eu tô mal-humorada hoje, não tô bem, mas será que na fase que eu tô, isso é normal, não é? Como eu vou lidar com isso? Então, se você tá sempre se sentindo desequilibrada, é porque você não tem autoconhecimento, não tá trabalhando inteligência emocional para aquele momento. Você não tem credibilidade, não passa confiança às outras pessoas. Lembra que eu falei que 80% são demitidas porque não tem inteligência emocional? É esse o caso. Uma pessoa que não tem inteligência emocional, imagina você, uma mulher tá lá no meio de uma reunião super importante e você simplesmente explode ali no meio da reunião por causa de algum comentário. E você perde aquele cargo que às vezes você demorou anos para conseguir, teve que trabalhar, estudar muito, passar muito perrengue. Mas às vezes você não só perdeu o cargo, isso já estava vindo de outras reuniões. As pessoas já não te davam credibilidade, elas já não estavam confiando em você. Olha que situação, como você pode perder anos de desenvolvimento intelectual por não ter desenvolvido suas emoções. Olha como isso é impactante. Vocês entendem? Não adianta investir em dinheiro, investir rios de dinheiro fazendo outra faculdade, né? E não está investindo no seu autodesenvolvimento. Guardar rancor e costuma levar tudo pro lado pessoal. Essa questão do levar ao lado pessoal é muito importante, sabe por quê? Porque quer dizer que você não está querendo olhar para outra pessoa.
é a questão da empatia que a gente vai falar ainda. A inteligência emocional tem a ver com empatia, é você observar o outro, entender a emoção do outro, entender que nem tudo é sobre você. A pessoa pode estar mal-humorada, mas às vezes não tem nada a ver com você. É uma emoção desencadeada por outra coisa e por acaso aquilo acabou refletindo em você por estar perto da pessoa. Mas você começa a guardar rancor do tipo, a pessoa hoje está irritada, mas eu queria que ela estivesse feliz porque eu tinha um aniversário para ir comigo. Mas, gente, cada pessoa é de um jeito. E quando você começa a prestar atenção na emoção das outras pessoas, você começa a compreendê-las melhor e começa a ter mais empatia e você é uma pessoa mais feliz, porque você não vai guardar rancor das outras pessoas, né? Porque o rancor vai corroendo a gente. Você começa a entender o outro lado, você para de achar que tudo tem a ver com você levar para o lado pessoal. Olha como isso vai tornar a tua vida muito mais leve. Insatisfação e alto grau de estresse, igual eu já falei. Alto grau de estresse. Quanto tempo eu demoro para estourar? Se você estoura por qualquer coisinha, não para, não leva para o lado racional e não equilibra esse trabalho de emoção com o racional, você está sempre super estressada. Uma pessoa super estressada, vamos pensar numa mulher super estressada. Ela não dorme direito. E se ela não dorme direito, ela passa o dia inteiro irritada, cansada, gera mais estresse. Ela não vai se alimentar direito e isso vai criando vários hábitos ruins que vira mais estresse. Ela não consegue gerenciar aquilo e a vida dela desanda toda. E adianta a agenda, gente? Tá vendo? O que adianta eu ter uma agenda se eu não durmo bem, fico cansado o dia inteiro, não consigo acordar na hora que eu tinha que acordar para começar a realizar essa agenda que eu planejei. Aí eu já não começo bem o dia, porque eu já não fiz as primeiras tarefas. Aí no que eu não fiz a primeira tarefa, eu já começo a ficar mais desanimada, porque eu vejo que eu não vou conseguir cumprir aquilo que eu me propus, aí você acaba chutando o balde com tudo. Olha a bola de neve. Entende porque inteligência emocional é o primeiro passo? Não adianta você querer aprender outras coisas se você não fortalecer isso aqui. Isso aqui é a base de tudo. Assim, se as 3 aulas são uma base, essa aqui é a base da base. Dificuldade de conectar com o outro. Por quê? Pra gente conectar com o outro, a gente tem que se pôr no lugar dele. A gente vai voltar nessa parte, que é empatia. Então, se você não tem empatia, você não consegue se conectar com o outro. Perde a oportunidade de aprender com outras pessoas, porque você sempre acerta, você não quer olhar o lado do outro, você não entende o outro, aí acontece uma coisinha, você não quer escutar aquela pessoa, já não confia nela, mas porque a pessoa agiu daquele jeito, eu não acho que é certo, e você começa a viver nesse ciclo. Você deixa de aprender com muita gente se você tiver a cabeça fria, tiver esse emocional bem trabalhado para aprender a abrir o ouvido para o outro, para se conectar com o outro. Enfim, qual que é a diferença entre emoção e sentimentos? E as pessoas confundem muito. Então eu vou ler aqui para vocês porque para ficar mais claro. A emoção é uma reação imediata a um estímulo. É algo que mexe com você e que não envolve pensamento. É aquilo que acontece rápido. Por exemplo, eu te dou um susto. Aquilo é emoção, aquilo não é sentimento, porque o sentimento é uma coisa trabalhada. Eu vou dar um exemplo. O amor é um sentimento. Por quê? O amor não é uma coisa que você vê alguém e fala, eu amo aquela pessoa. O amor é um sentimento que você vai trabalhando dia após dia, convivência, são várias coisas que levam ao amor. Então, o amor não é uma emoção. A emoção, você não tem controle sobre ela. É igual eu falei, ela não envolve pensamento, ela só vem, é um estímulo imediato. Ela pode ir embora em segundos, ou em termos endocrinológicos, durar até semanas. Olha só, dependendo do impacto que sentiu. Imagina um susto que você levou. Será que aquilo vai passar em segundos ou vai ficar, às vezes, dias ali, parece que tá doendo o peito, né? E já o sentimento, que eu falei, ele envolve um grau de componente cognitivo. Ele tem muito pensamento. Para você ter um sentimento, você tem que pensar muito. É por isso que eu falo, o amor é um sentimento. Você conhece uma pessoa, aquilo lá não é amor. Mas você pensa tanto, convive, você vai estruturando. O sentimento, ele é uma emoção bem mais estruturada. Ele ativa muito pensamento, percepção e avaliação de algo. E pode durar anos e anos, enquanto a emoção, às vezes ela vai embora rápido, pode durar algumas semanas dependendo do impacto, mas ela não vai durar anos. Emoção é a ação e sentimento é construção. O amor, por exemplo, é um sentimento, né? A gente está construindo dia após dia, igual eu falei. Então, existem basicamente 5 tipos de emoções principais: medo, tristeza, raiva, alegria e nojo. Então, certo, Jéssica, e agora? O que eu faço, né, com isso?
já entendi tudo, muito legal, e como é que eu vou ser mais produtiva? Como é que eu vou trabalhar a minha emoção? Eu quero vocês com papel e caneta na mão, se não tiver ainda, né? Mas eu espero que já esteja, para anotar. Eu vou dar para vocês os 5 pilares da inteligência emocional e eu quero que vocês prestem atenção qual o pilar que vocês têm que trabalhar mais nesse momento. O que você está fazendo, o que você não está fazendo nesse momento, para que você ponha mais foco nessa parte. Então eu vou falar dos 5 pilares da inteligência emocional e vou falar um exercíciozinho para vocês fazerem, tá bom? Então presta atenção qual o pilar hoje que vocês têm que trabalhar para ser mais produtivo. Então vamos lá. Autoconhecimento, sempre, né, gente? Eu gosto muito de uma frase que fala: tudo na vida é sobre você. Se seu relacionamento tá dando ruim, não adianta você falar que é o outro, porque tem a ver com você. O que você não tá fazendo? Talvez o que você não tá fazendo é sair do relacionamento. Então, ele tá ruim porque você não está saindo dele quando já deveria ter saído. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente tá sempre trazendo que qualquer coisa é sobre a gente. Então, a gente sempre vai começar por a gente. Se conhecer verdadeiramente a ponto de nomear as suas emoções. Lembra que eu falei? Qual emoção que eu tô sentindo agora? Esse é o passo fundamental para a inteligência emocional. Fator interno para o externo, sempre vem de dentro para fora. Ações e atitudes que apenas você pode fazer. Monitorar emoções e pensamentos diariamente. Então, é interessante você ter um caderninho para trabalhar essa autopercepção. Saber o que você não sabe, que eu falo, que assim, às vezes hoje você nem sabe que não sabe alguma coisa. Você tá tendo uma emoção repetidamente e não tá prestando atenção nisso, não tá abrindo o teu olho para isso. Por isso que a partir de hoje você vai começar a anotar. Você pode ter um caderninho, pode ser uma folha, eu tenho aquele caderninho da rotina da manhã. Ele é um caderninho muito bom para você anotar essas coisas. Qual emoção eu tô sentindo agora de manhã? Ou falar do dia anterior, né? Se você pode fazer um caderninho da noite, um da manhã. Que emoção eu tô sentindo? O que aconteceu que me desencadeou essa emoção? Quais são os gatilhos? Para você aprender qual gatilho leva àquela emoção, dá o nome correto para aquela emoção. Um exemplo, seu namorado terminou com você. Será que você tá você tá triste ou você tá com medo? Ah, Jéssica, eu tô triste, mas será? Será que é tristeza porque você gostava realmente dele, tá se sentindo triste? Ou você estava com ele você estava acomodada, você está se sentindo carente e você, na verdade, está com medo de ficar sozinha. Olha que diferença, como isso faz diferença. Você entender realmente o que você está sentindo. Eu estou sentindo medo ou eu estou sentindo tristeza? O que eu estou sentindo? Então, coluna 1, você vai fazer no papelzinho 3 colunas e vai colocar as 3 principais emoções que você está sentindo. Coluna 2, anotar as consequências que isso te traz com essas emoções. Coluna 3, o que você quer? Quer, né? Gerenciar as suas emoções. O que você quer? Aconteceu isso, eu senti isso que tá me levando a fazer tal coisa, mas o que eu quero fazer na verdade? Qual era o comportamento que eu gostaria de ter que vai ser esse trabalho em cima da inteligência emocional? Agora vamos, gerenciar emocional. Então, no primeiro pilar, a gente aprendeu a nomear as nossas emoções. Qual que é o gatilho, que emoção que leva e o que isso tá me causando. Aí, até voltando, aquela terceira coluna que é gerenciar as emoções, ela é a terceira coluna desse segundo pilar. Então, no primeiro pilar é autoconhecimento. Eu sinto essa emoção, me leva a ter esse comportamento. Qual que é a terceira coluna? Gerenciar a emoção, que é o segundo pilar. Padrão de pensamento e padrão fisiológico para acessar estados emocionais e eu sair deles. Na PNL tem algumas coisas muito legais que a gente aprende a ancorar, sabe, certa emoção. Um exemplo, eu vou entrar numa aula. Eu quero, que tipo de energia que eu quero estar nessa aula? Eu quero estar numa energia super vibrante, eu posso ter uma ancoragem. Quer fazer, sei lá, escutar tal música que eu sei que essa música traz uma vibração alta. Ou tem música que eu sei que me relaxa. Então, esse é um exemplo. Eu tenho uma emoção tal que me leva a ser assim, mas eu não queria ser assim, eu tô sendo explosiva, eu tô tendo muita energia. Eu quero baixar minha energia nessa emoção. Então, o que me faz baixar a energia? Eu sei que escutar uma música tal me faz baixar essa energia, me faz ficar mais centrada. Fazer meditação. Então, você vai colocar, aí é o pilar 2, eu tô gerenciando aquela emoção que eu aprendi lá na hora do autoconhecimento. Então, nessa hora que me desencadear essa emoção, eu vou escutar uma música tal, que é tipo, na PNL a gente fala uma ancoragem, né?
Eu vou escutar essa música para acessar esse tipo de ação meu que eu necessito nesse momento, que eu acho que isso vai me trazer mais controle. Você conseguiu lidar com as emoções depois de percebidas? Como usar o lado positivo dessa emoção? Porque também existe o lado positivo da emoção. Às vezes, naquele momento, aconteceu algo repentino que te trouxe essa emoção, mas eu quero acessar essa emoção depois. Como é que eu acesso ela? Igual eu falei, como é que eu vou lá e acesso aquela emoção? Por exemplo, a raiva tem muita energia. Ao invés de usá-la para discutir, você vai canalizar isso para arranjar soluções para as coisas. Então, a gente tem que saber acessar as nossas emoções em determinados momentos. Então, se a gente se conhece, sabe quando tem os gatilhos que trazem aquela emoção. E agora, como é que eu vou gerenciar? Como é que eu vou acessar? Um exemplo, medo. Você começa a procrastinar, mas pode usar o lado positivo e usar como superação. Superação é que super mais ação. Descobrir quem já passou por isso e modelar a pessoa. Como é que essa pessoa, quando estava com medo, aí entra também você conhecer as outras pessoas. Tem uma pessoa que eu gosto muito de modelar ela. Essa pessoa, quando ela tá com medo, como é que ela faz para usar esse medo para tornar aquilo uma ação positiva na vida dela, para fazer ela ter mais motivação, por exemplo, profissional? Uma amígdala superativa é sintoma de sensações altas de ansiedade. Imagina, aquela amígdala que tá lá só na emoção, emoção, emoção. Você tá ansioso o tempo inteiro. Você tem medo, tem estresse e controle de impulsos e melhor tomada de decisões. Então, uma boa noite de sono, exercício físico, o Mindfulness que eu falei que é essa meditação, que o Mindfulness é uma meditação para atenção plena, te traz para o aqui e agora. Então essa amígdala hiperativa, ela te traz muita ansiedade. E ansiedade é o quê? Tá vivendo só no futuro, né, gente? Só no futuro. Então, para você controlar esses impulsos que você tem e tomar melhores decisões, o Mindfulness vai te trazer para o presente. O presente vai acalmar essa amígdala que tá ali numa ansiedade muito grande, para você focar no agora. Então, é o que a gente chama de atenção plena, focar no agora. Então, exercícios de respiração traz muito isso, atividades relaxantes, você serve para a gente acalmar essa amígdala. Tem uma coisa que eu já vi que eles usam muito com crianças em algumas escolas, que é o semáforo das emoções, que é muito usado, né, com as crianças. O vermelho, então o semáforo lá, a gente tem o vermelho, o verde e o amarelo. Então, vermelho, pare antes de agir. Vá refletir, dar uma volta e meditar. Então é a hora que você fala, peraí, para aí. Eu tô no nível que não dá pra fazer nada. Eu não vou tomar decisões, eu não vou falar nada pra ninguém, não vou mandar aquele textão. Eu tô no sinal vermelho da minha emoção. Deixa eu parar, deixa eu refletir, deixa eu meditar, deixa eu fazer um exercício de respiração. Amarelo, hora de pensar sobre os pensamentos e emoções. Eu vou começar a prestar atenção. O que está acontecendo? Então o vermelho é pare, não faça nada, não haja por impulso, pare. Amarelo, deixa eu pensar, o que eu tô sentindo? Qual que é a emoção que tá vindo nesse momento? Por que isso tá acontecendo? E o verde, depois que você fez toda essa análise, avance com pensamento positivo. Não, agora eu tô tomando uma decisão porque eu trouxe isso pro meu racional. Vamos pro pilar 3. Automotivação. Não terceirizar motivação para terceiros. O que eu falei lá no início, no nosso primeiro pilar? Tudo na nossa vida tem a ver com a gente. Então não adianta você falar, meu marido me estressa. Gente, calma aí. Se por dentro você tá bem, o externo não vai te afetar. Pensa lá em Buda, pode estar acontecendo mil coisas. Se ele tá bem internamente, se ele tá em paz dentro dele mesmo, o externo não vai atingir ele. Então essa automotivação é você trazer para você a solução dos seus problemas. É preciso acreditar que você pode mudar. Não adianta você... todo mundo fala, nossa, você vai mudar, você vai conseguir. Se dentro de você acha que não é capaz. Então a automotivação é falar, olha, eu sei que eu posso mudar, eu quero mudar eu vou fazer isso acontecer, eu tô aprendendo aqui, isso vai acontecer. Automotivação tem muito a ver com não ser a Gabriela, né? Da síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, Gabriela. Então você acredita que você pode mudar. Até agora, até talvez 30 minutos atrás, você era uma pessoa que talvez nunca tenha escutado falar de inteligência emocional, ou já escutou, mas não sabia bem como funcionava, mas só que agora você sabe. E o que você vai fazer com isso? Você acredita que você pode mudar?
O inteligência emocional tem a ver com o interno para o externo. Se você é forte internamente, o externo não vai te desequilibrar. Você não vai deixar. E se acontecer um desequilíbrio, você vai conseguir se reequilibrar rapidamente. Quarto pilar, empatia. Os 3 primeiros pilares tinham a ver com a gente. Os outros 2 pilares agora têm a ver com os outros. Então, os nossos 3 primeiros pilares, que era gerenciar, era autoconhecimento, gerenciar as nossas emoções e automotivação, tinha a ver com a gente. Agora eu vou falar o que tem a ver com as outras pessoas, que é o que eu falei. Inteligência emocional tem a ver com a gente, descobrir a gente mesmo e descobrir as outras pessoas. Empatia é o nosso 4º pilar e é o nosso primeiro pilar social. Tem a ver com se pôr no lugar do outro, entender, buscar ver como ele age, como é a emoção dele, se pôr no lugar dele, não levar aquilo para o pessoal, igual a gente falou. Quanto mais você domina a sua empatia, mais você constrói relações positivas e saudáveis. Consegue transmitir, transitar bem entre grupos. Sabe aquela pessoa que é conhecida por todo mundo gosta dela, ela é agradável? Porque ela consegue ter empatia e ela consegue transmitir isso para as pessoas. E isso faz criar uma conexão positiva com elas. Nosso 5º pilar também é social. Relacionar-se interpessoalmente. Aprender a não colocar pessoas em caixinhas e a permitir o cérebro faça novas conexões. Sabe quando você tem um preconceito, um pré-julgamento? Você não vai colocar as pessoas em caixinha. Você vai buscar conhecer aquela pessoa de verdade. Eu quero te conhecer. Quem é você? Como você sente? O que você faz? Você quer fazer isso de forma verdadeira, não é de forma, eu quero conhecer aquela pessoa porque eu tenho algum interesse nisso. Não, é querer conhecer a pessoa de verdade. E as pessoas sabem quando as outras querem conhecer ela de verdade. E isso faz você criar conexões fortes com as outras pessoas. Controle da expectativa que ponho nessa pessoa. A gente tem mania de colocar expectativa na outra pessoa baseada no que a gente quer, no que a gente é, né? Então, o que eu desejo e posso esperar dessa interação? Delimitar esse relacionamento. As pessoas amam falar de si, né, gente? O tema que a pessoa, né, isso aí é coisa de estudo. O tema que as pessoas mais gostam de falar é sobre elas mesmas. Então, quando você deixa a pessoa contar, desabafar, não fica... Quando você quer conhecer alguém, deixa ela falar sobre ela. Deixa ela falar tudo que ela quiser falar. Essa pessoa, só dela tá falando pra você sobre ela, ela já está criando conexão com você. E quando você quer relacionar-se bem interpessoalmente, você vai buscar sempre fazer as perguntas certas. Porque se você está escutando, realmente você está numa escuta ativa. Não é uma escuta passiva. Escuta passiva é assim, a pessoa está falando, você só está recebendo, não está fazendo nada. Escuta ativa. Você está abrindo o teu ouvido para outra pessoa e se comunicando, fazendo perguntas certas para receber as respostas que você quer e as respostas que realmente vão te conectar a ela. Então, agora eu já falei dos 5 pilares, né? Agora me fala, desses 5 pilares, depois dessa aula, quais você tem feito? De verdade, assim, qual deles você, primeiro, já conhecia? Segundo, dos que você conhecia ou às vezes nem conhecia, mas já praticava? Quais deles você está realmente trazendo para sua vida e quais você não está trazendo, mas você acha que seria importante nesse momento você trazer, começar a desenvolver mais? Gente, não tem segredo. É aquilo. É simples, mas não é fácil. Essa é a verdade. É simples, tá vendo? Eu trouxe o conteúdo aqui, é simples, mas é fácil. Pô, não é. Por isso que a gente tem que se monitorar diariamente para ir melhorando essa inteligência emocional, ir aprendendo as nossas emoções, como você lida com elas, quais são os gatilhos. E eu já quero adiantar para vocês que na aula de amanhã eu quero trazer uns exercícios práticos para vocês também, para que, igual hoje, né, eu passei esse exercíciozinho de ter o caderninho ou uma folhinha e anotar, porque isso vai fazer vocês terem como se desenvolver dia após dia, tá bom? Eu espero vocês na aula de amanhã, foi muito bom estar aqui com vocês. Um beijo, minhas deusas!